Olá, aluno! Esse é o nosso segundo vídeo de Fundamentos de Arquitetura de Computadores. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a história da computação. A gente vai falar um pouquinho sobre de onde que veio isso que a gente conhece hoje, como que chegou no que a gente tem, certo? Como foi o surgimento e tudo mais. E a história da computação é uma história recente. Se a gente observar algumas outras áreas, a gente tem a matemática, que tem os grandes, por exemplo, Pitágoras, Aristóteles e tudo mais, que já se foram há muito tempo. Na nossa área, na computação, a gente tem muitos gênios ainda vivos. A gente consegue interagir com eles, a gente consegue trocar ideias pelo Twitter, a gente pode acompanhar eventos que eles estão presentes. É lógico que vários também já se foram, mas a gente tem uma história bem recente na computação. Apesar de uma história recente da computação, que a gente considera que a primeira geração começou ali logo depois da Segunda Guerra, existe o que é chamado de pré-história da computação, ou geração zero. O que seria essa geração zero? Seriam os primórdios, as primeiras tentativas de criar máquinas de computação, de cálculos, que foram máquinas que deram origem à computação. Tem um consenso de que tudo começou com o ábaco, que na verdade foi criado cerca de 5.000 anos atrás, tem essa data dizendo que foi criado provavelmente lá na Mesopotâmia, de onde encontra os registros. O que são ábacos? Como mostra aí na foto, são algumas máquinas, assim, os instrumentos para ajudar em cálculos. Então as pessoas utilizavam para ajudar em somas, em subtrações, algumas operações. E tem várias variantes do ábaco. Existem ábacos diferentes. Se você procurar na internet, você encontra ábaco chinês, ábaco russo, vários ábacos diferentes com algumas variações na construção deles que facilitam um ou outro tipo de operação matemática. Algumas pessoas que sabem mexer bem com o ábaco acabam ficando ágeis em utilizar aquelas bolinhas ou coisinhas para fazer as contas. Hoje em dia também a gente encontra muitos brinquedos de crianças com ábaco, mas isso já foi utilizado como ferramenta para cálculos mesmo. Depois disso, depois de um bom tempo, a gente teve algumas evoluções em máquinas mais mecânicas, certo? Então a gente teve várias ferramentas utilizadas para auxiliar nos cálculos, tiveram tabelas para ajudar em multiplicações, tiveram várias coisas assim, mas a gente vai pegar alguns exemplos só. Um exemplo que foi um dos grandes precursores do computador foi a máquina de calcular criada por Blaise Pascal, que foi criada em 1642, que era uma máquina, a gente tem uma representação da máquina, acho que foi uma réplica aqui, que era uma máquina baseada nesses cilindros, e que eram numerados de 0 a 9 e permitiam cálculos de soma e subtração. E os cálculos de soma e subtração já tinham o famoso vai 1. Então, por exemplo, você vai passar de 9, você tem que ir para o 0 e o próximo vai 1 para frente. Então, essa máquina já tinha isso. Hoje em dia, a gente vê nos odômetros de carros, tem vários carros que já estão trocando odômetro para odômetro digital, mas os analógicos a gente já vê isso. Aquela bolinha numerada que vai girando, a hora que chega no 9, gira o próximo para 1. É o mesmo processo que utilizava ali. Então, Pascal criou essa máquina. Diz a história que ele queria ajudar o pai dele nos cálculos, então ele criou essa máquina que fazia operações de soma e subtração. Anos depois, o Leibniz, ele começou ali em 71, terminou, acho que foi em 1694, uma evolução da máquina do Pascal. A gente pode ver ali, tem até uma manivela que tinha cilindros a mais e possibilitava multiplicação e divisão também, além da soma e subtração. Então, aproveitava as ideias do Pascal e incluía essas operações. Em 1801, teve uma evolução com Joseph Jacquard, que foram os cartões perfurados. O que são os cartões perfurados? Tem um exemplo aí na imagem, que eram cartões que tinha máquinas que a máquina fazia furos para guardar a informação dos cartões e ela conseguia ler também esses furos para ler a informação de uma forma fácil. Então você conseguia fazer as contas a partir daí. A partir do conjunto de furos ele podia gerar novas informações.
E a grande evolução, assim, digamos, o primeiro projeto mais próximo de um computador, uma máquina programável, veio com Charles Babbage, que ele criou duas máquinas que ficaram bem famosas. A máquina diferencial, que era uma máquina que possibilitava cálculos de forma automatizada, que usava um motor a vapor, que fazia cálculos, se não me engano, era para a Marinha Britânica, e essa máquina era bem automatizada para cálculo. Depois ele criou a máquina analítica, ali datada de 1833. Tem essa foto, é uma representação da máquina analítica. Era uma máquina com várias engrenagens numeradas de 0 a 9, então era uma máquina que usava o sistema decimal, que possibilitava cálculos e possibilitava uma programação desses cálculos a partir de cartões perfurados. Então, foi a primeira máquina programável que se tem notícia. E aí, junto com ele, estava a Ada Lovelace, a Ada Byron, a filha do Lord Byron. Ela foi a primeira programadora da história, porque ela foi a primeira pessoa a criar um programa de computador para essa máquina analítica. Então, ela programou a máquina a partir lá dos cartões perfurados, que a máquina aceitava a programação. Em 1854, George Boole criou, ele publicou esse livro As Leis do Pensamento, onde ele organizou a ideia da lógica, que ficou conhecida depois como lógica booleana, certo? Até por causa do nome dele, George Boole, que é uma lógica de onde a computação, a programação se baseia muito. Então, a lógica booleana teve o início em 1854. E aí trabalhava muito com o conceito de verdadeiro e falso. Por isso que hoje a gente tem na programação o tipo booleano, que é um tipo que aceita valores verdadeiro e falso, baseada nessa lógica booleana. Então veio a lógica booleana, a álgebra booleana, a partir dos conceitos de Boole. Em 1889 teve um feito bem interessante com Hermann Hollerith, que acredito que muita gente conhece o nome Hollerith por causa do salário, que foi boa parte por causa dele, que ele utilizou cartão perfurado para armazenamento de dados. Então a máquina dele era uma máquina de tabular, permitia gravar informações e recuperar informações em cartões perfurados, e ela ficou famosa quando ela foi usada no censo dos Estados Unidos. E aí, por causa disso, a máquina ficou bem famosa. Em 1896 ele criou a companhia chamada Tabulating Machine Company, certo? Que era uma companhia baseada no trabalho dele na máquina de tabular. Em 1914 essa companhia se fundiu com outras duas empresas e essa companhia em 1924 mudou de nome para International Business Machines, que a gente conhece bem como IBM. Então a gente vê como a IBM ela é antiga na história. Se a gente pegar a data da Tabulating Machine Company de 1896, certo? Então, ela trabalhou muito com a questão de cartões perfurados e ela é muito importante em toda a história da computação, a gente vai ver mais pra frente. Daí, mais na época da Segunda Guerra, ali perto, Konrad Zuse, ele é considerado quem criou o primeiro computador, tem umas controvérsias e tal, computador eletrônico. O que ele fez? Em 1935, ele criou a máquina de calcular eletrônica. Em 1936, ele criou o Z1, que seria o primeiro computador eletrônico, computador programável e tudo mais. Criou uma linguagem de programação chamada Plan Calcul, e teve uma evolução bem boa na parte de computação. Ele já trabalhava com computadores que usavam a lógica binária, então ele utilizava a representação binária, enquanto a máquina analítica usava decimal, ele já criou utilizando esses conceitos binários. Em 41 veio o Z3, uma evolução, e de 42 a 45 foi construído o Z4, que é esse da foto, que era uma máquina que era usada pelos alemães na Segunda Guerra, e boa parte do trabalho dele foi destruída por bombardeios na Segunda Guerra. Então, muito do trabalho do Zuse se perdeu, mas tem os registros todos da máquina dele, que era um computador bem avançado para a época, certo? Já no lado americano, em 1944 foi lançado o Mark I, que era uma máquina também, era um computador, eles eram grandes, eles eram bem grandes, e era um computador que ainda seguia bem os princípios da máquina analítica do Boole. Era uma máquina que usava o sistema decimal, certo? Que foi um grande computador criado
mas ainda considerado ali na pré-história da computação, porque em 45, 46 surgiu o primeiro computador que marcou a primeira geração de computadores, oficialmente computadores eletrônicos, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então assim, tem muita história para contar, tem muita coisa que poderia ter adicionado aqui. Vocês podem ver bastante detalhes no livro de vocês, mas aqui a gente vai pegar assim, pontos importantes da história da computação. Legal? Então no próximo vídeo a gente vai começar a primeira geração de computadores, certo? Que data de 1946 o início. Então, espero vocês no próximo vídeo. Até lá!